Bom, então estou aqui com Maurício Vargas, a gente está aqui discutindo a experiência do Reclame Aqui no Laboratório de Inovação Colaborativa Digital da Iplan Rio. Estamos aqui com 3 turmas para a gente conversar sobre a experiência de vocês. Então eu queria que você falasse um pouco aí da história do Reclame Aqui, qual é o objetivo, né? Como é que vocês estão fazendo a diferença aí nessa área de colaboração, como é que vocês têm trabalhado com isso. Dá uma primeira geral e aí a gente vai começando a fazer as perguntas. Maurício. Ok. Bom, pessoal, é um prazer, muito boa tarde. Estão me ouvindo bem? Então, estou ouvindo muito bem. Ok. Então, eu tenho 51 anos, sou um empreendedor, já quebrei 2 vezes e tenho muito orgulho disso. No Brasil, quebrar é uma coisa muito mal, né? Mas para mim foi muito importante como empreendedor, porque eu descobri várias coisas, várias dificuldades aprendi muita coisa com essas dificuldades. O Reclame Aqui é um projeto nacional, para vocês terem uma noção, ele é muito bem avaliado por alguns bancos, coisa de centenas de milhões de dólares, porque é um negócio que trabalha realmente com a colaboração. O que é? Como é que nasceu? Nasceu de uma insatisfação minha com a companhia Areatan no século passado, em 1999. Em 2001, em 2000 eu desenhei, em 2001 eu coloquei o projeto no ar. Eu tenho certeza que dentro dessa sala aí deve ter alguém que já utilizou o Reclame Aqui, né? Ou pelo menos para pesquisar. Para vocês terem uma comparação, em 2001 nós tivemos 23 reclamações, 50% era da minha família. E o ano passado nós tivemos 3.787.000 reclamações, sendo 74% dessas reclamações do ano passado foram resolvidas em até 3 dias, totalmente de graça, tanto para a empresa quanto para o consumidor. Este ano de 2013 nós vamos chegar a 5 milhões de reclamações, com 76% de solução em até 3 dias. Somos uma empresa que nós chamamos de 2.5, nós não somos uma empresa do terceiro setor, né? Mas também não somos uma empresa do primeiro setor. Nós somos uma empresa 2,5, porque nós temos o que chamam de 2 negócios, o double bottom line, o consumidor e a empresa. Nós temos esses 2 clientes. Nosso grande negócio é a nossa reputação e a nossa credibilidade perante o mercado. Nós não admitimos acordos e nem publicidade dentro do nosso negócio. Ganhamos dinheiro? Bastante. Como? Com ferramentas, com consultorias e com treinamentos. Mas aqui dentro do Reclame Aqui tem uma velha máxima, eu não sei se muitos de vocês conhecem, é aquele negócio: pau que bate em Chico também bate em Francisco. Então a gente faz o negócio tem que ser bom para os 3, para a empresa, para o Reclame Aqui e para o consumidor principalmente. É isso. Maurício, deixa eu te perguntar o seguinte: você estava falando que há um modelo de negócio de vocês, quer dizer, você não tem anúncio, né? Então, quando você diz que você melhora a qualidade do atendimento, né? Isso é uma discussão que a gente tem feito aqui na área de transporte. Quer dizer, quando o usuário passa a reclamar do transporte, o que a gente está querendo é que os nossos fiscais, eles passem a fiscalizar com qualidade, ou seja, que eles sejam fiscais, não fiscais punitivos, mas fiscais proativos no sentido de melhorar a qualidade
das empresas, no sentido de que você possa ter uma visão de melhoria de qualidade contínua. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre isso. Que serviço é esse que vocês prestam para as organizações? Como é que você faz essa consultoria para um cara que está recebendo uma opção de reclamações? Como é que é esse trabalho de melhoria de qualidade? Bom, nós somos protagonistas de uma revolução no atendimento no Brasil. Se nós formos comparar o Reclame Aqui, a comparação dele seria com o PROCON. Eu acho que justamente, né, casa com o que você acabou de falar. O que o PROCON faz hoje? Ele fiscaliza e multa. O que o PROCON deveria fazer? Deveria fiscalizar e aculturar esta empresa. O que o Reclame Aqui faz de diferente? Ele recebe as reclamações de milhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia, em 2012 entraram 54 milhões de pessoas únicas diferentes no Reclame Aqui. Então somos maior do que o Twitter se nós fôssemos fechados e menor do que o Facebook só. Mas como nós não somos fechados, nós só temos 9 milhões de consumidores devidamente cadastrados. Mas então, qual é o procedimento em si? Como é que o Reclame Aqui começou a ter dividendos? É muito difícil para um site de internet que colhe reclamações ter alguma receita. Foi muito difícil. Mas nós criamos uma massa muito grande e um conhecimento muito grande que nos foi fornecido por esses 12 milhões de consumidores que reclamaram nesses últimos 12 anos, aonde nós criamos uma massa crítica de como atender esse consumidor. E aí nós descobrimos qual é o perfil, como é que ele quer ser atendido e como que as empresas deveriam atender. E nós percebemos que no Brasil não existia uma ferramenta que poderia suprir essa necessidade. Todas as ferramentas de gerenciamento são ferramentas de CRMs antigos que são oriundas dos Estados Unidos, principalmente, que tem uma metodologia de cadastramento diferente do Brasil. Então, nós montamos uma ferramenta que é sucesso, que está em 350 empresas já no Brasil, as maiores, que gerencia todas as redes sociais, que gerenciam o Reclame Aqui e gera relatórios e indicadores que podem ajudar as empresas a melhorar os seus processos. Simples, muito simples. Uma grande coisa, Nebo e pessoal, é que nós temos aí já no ar, desde janeiro, o Reclame Aqui Cidades, inclusive a cidade do Rio de Janeiro, ela é bem reclamada. E o que a gente espera de tudo isso? As empresas, elas aprenderam a entender que as redes sociais e o próprio Reclame Aqui, ele não é um inimigo dele. Ele é simplesmente um catalisador de informações que, com maior agilidade, traz essas informações. E as empresas estão trabalhando isso. É como se fosse uma consultoria, porque o povo, o cidadão, o consumidor fala. E fala a verdade, o que está acontecendo dentro da empresa, e o povo também pode falar o que está acontecendo dentro da cidade do Rio de Janeiro ou de qualquer cidade desse país. Esse é o nosso grande negócio. Nós temos aí 70 mil empresas cadastradas, sendo que só 350 optaram por uma ferramenta paga. E nós temos uma ferramenta gratuita para 69.700 e poucas empresas.
Maurício, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a gente pode dizer que a diferença do Reclame Aqui para o Procon seria a plataforma digital que faz a diferença? Também, mas eu acho mais o conceito. O Procon, ele pune. O Reclame Aqui informa e vai do aculturamento. Essa é a grande diferença. Hoje, nós estamos nas grandes companhias mostrando para o pessoal de atendimento como o consumidor quer ser atendido, coisa que o Procon não faz. Essa é a nossa grande diferença. Como é que você administra a colaboração do pessoal? Porque você falou aí de 5 números do tipo 3, 5 milhões de pessoas. Como é que você faz a gestão dessa colaboração? Como é que é o processo assim mais, digamos, operacional dessa colaboração? Como é que você junta reclamação com empresa? Como é que você administra isso na plataforma? Bom, isso é muito bacana. Nós recebemos em torno de 350 mil reclamações por mês. Só que nós temos aí 10 milhões de visitas mês. Então, só 10%, só menos de 10% reclamam. A maioria das pessoas que entram no Reclame Aqui é para pesquisar. Mas falando em colaboração, o Reclame Aqui é uma plataforma de colaboração incrível. Por quê? Lógico, nós temos um sistema que gerencia o cadastro do consumidor, que gerencia o cadastro da empresa, que faz o workflow entre com o consumidor e empresa, que o sistema pergunta se o caso foi resolvido ou não, se voltaria a fazer negócio com a empresa. Mas hoje, a maioria das pessoas que vem o Reclame Aqui, resolve as suas coisas no Reclame Aqui, pensa que o Reclame Aqui tem uma estrutura enorme que liga para empresas, nada disso. Nada disso. É um sistema totalmente automatizado, que o consumidor entra, faz a sua reclamação, a empresa já tem equipes internas, por exemplo, tem empresas que têm mais de 100 pessoas, tipo a B2W, Americana Shoptime Submarino, mais de 100 pessoas só para receber essas reclamações. Então, virou uma coisa enorme. E o mais bacana, os consumidores, eles se ajudam entre si. Aquele cara que tem um problema com a empresa X e é o mesmo problema, eles têm dentro do Reclame Aqui uma comunidade da empresa. Se vocês entrarem no Reclame Aqui, tem lá comunidade. E eles conseguem interagir e resolver os seus problemas. É impressionante que o Reclame Aqui é apenas um canal. Quem resolve é a empresa realmente que está com vontade de resolver e a pressão da organização desses consumidores. Um negócio muito interessante é que nós estamos com uma dificuldade enorme, porque você sabe, consumidor também é pilantra, certo? Então, em torno de 2% dos consumidores no Brasil inteiro são meio safadinhos. 98% são extremamente honestos, um pouco exagerados, que o consumidor brasileiro é isso, mas são honestos. Mas 2%, só no Reclame Aqui, representa 200 mil pessoas, né? E nós estamos com um problema de como achar esse pessoal. Então, nós pedimos a colaboração dos consumidores e nós estamos recebendo denúncias, porque os consumidores entram no site, vê alguma coisa que está errada e começa a denunciar. Resultado é quase 98% de chance de pegar o cara que está querendo agir de má fé em até 24 horas.
Antigamente, nós demorávamos até um mês. Agora, com a colaboração, assim, e não custou nada para nós. Só 5 horas de programação e colocamos isso no ar. E não está em todo o site, tá? Nós estamos pedindo colaboração para aquelas pessoas que mais utilizam o site. Quer dizer, você conseguiu brecar o pessoal que estava colocando, então o cara faz a denúncia. E qual é o procedimento quando você descobre que o cara está de má fé? Como é que você procede? Como é que vocês adotaram o critério? Você sabe, é isso, ó. Nós eliminamos na hora. Ele é descadastrado e nunca mais é cadastrado no regulamento. Porque você pega pelo CPF dele? A gente pega pelo CPF, quando o consumidor se cadastra, ele tem que colocar nome, CPF, RG, e-mail, telefone, e isso tem que ser tudo validado, né? Nosso sistema já pega as coisas de inconsistências. Por exemplo, validação de CPF. Quem não tem CPF válido não entra. Aquele grupo que nós desconfiamos, porque o sistema filtra isso, ele é passado para uma equipe que faz a checagem na Receita Federal, né? Existem pessoas que têm 2, 3 CPFs. Eu desconhecia disso, mas tem. 5% do brasileiro tem 3 CPFs. Não sei se vocês sabem dessa informação. Aí eu fui na Receita Federal, então tem aqueles casos assim, principalmente as mulheres acima de 50 anos, elas usavam o CPF dos maridos, né? Eu acho que não tem ninguém dessa idade aí, mas usavam os CPFs dos esposos. E agora tem muito cadastro que é com o CPF do esposo e com o novo CPF, porque agora a lei exige. A gente tem esse cuidado muito grande, mas passa. Tem gente especializada em burlar bancos e tudo, e tem gente especializada em burlar Reclame Aqui também. Você estava falando da questão que eu acho que me chamou bem a atenção, que é a discussão sobre que o pessoal 10% reclama e 10% entra no site para descobrir empresas que são picareta. Na verdade, quando você tem esse volume muito grande, você vai eliminando, né, mais ou menos o mesmo modelo que a gente viu no TaxiBit, né? Você vai eliminando as empresas que tem, quer dizer, tem aquelas que o cara não pode fugir, né? Que são empresas que é quase uma obrigação, celular, né, determinadas coisas. Mas tem outras empresas que são empresas menores que de repente deixam de fazer negócio porque o pessoal vê que são empresas com problema, né? Ah, sim. 90% da nossa visitação é para pesquisa da reputação. Nós sabemos que o Reclame Aqui, como é um canhão, né, ele pode prejudicar, sim, algumas empresas. A gente tem esse cuidado de rever isso, principalmente empresas pequenas que tem uma reclamação só no Reclame Aqui. A gente tem que tomar o cuidado de ver se o caso foi resolvido, porque se ela permanece com uma reclamação só, a gente liga para esse consumidor, porque geralmente a empresa liga desesperada: cara, você está acabando com a minha vida, né? E foi uma coisa pontual. A gente tem o trabalho de conversar com o consumidor e convencer o consumidor de tirar essa reclamação. Quer dizer, então o cara objetivamente deixa de consumir por causa disso, né?
Exatamente. O índice de rejeição de produto, ele é muito grande, porque desde que o mundo econômico nas últimas 80 anos ou 60 anos, eu não sei, você deve saber mais do que eu, o modelo mental de venda é aquele: propaganda, primeiro momento de verdade e segundo momento de verdade. Para você vender um produto ou um serviço, você tem que fazer um estímulo, que é a propaganda, certo? Para alcançar os dois momentos de verdade mais importantes. Qual é o primeiro momento de verdade? É depois que você fez o estímulo, o cara ir na sua prateleira ou no seu carrinho de compra ou na sua loja e comprar o produto. E o segundo momento de verdade é a experiência de comprar esse produto. No Brasil, nós acreditamos que até 2010, o empresário brasileiro só tinha o estímulo e o primeiro momento de verdade. Ele esquecia da experiência. Então perdia muito dinheiro com isso. Qual é o novo modelo mental do consumidor no mundo? A empresa tem que fazer o estímulo. Existe o primeiro momento de verdade, que é ir na prateleira, e o segundo momento de verdade é aquele da experiência. Mas entre o estímulo e o primeiro momento de verdade, existe uma alteração aí. Existe a pesquisa, que aí o cara, a empresa faz o estímulo, faz a propaganda, e a hora que ele pensa que vai vender, o cara não vai mais, porque foi lá e fez a pesquisa no Google, fez a pesquisa no Reclame Aqui e viu que a reputação da empresa não é legal. Aí eles perdem venda. Quando você vai fazer uma classificação, por exemplo, você tem uma lista de os piores índices dos bancos, os piores índices do celular, você faz isso, você tem um robô que faz isso. Como é que está funcionando isso? Mas você fazer listas por setor, você faz isso? Sim, isso é um algoritmo. Tá? Um algoritmo muito bem definido e ele já é implantado em várias companhias como um algoritmo que gera a reputação interna também. Como é que é? Quando o consumidor entra, faz uma reclamação contra uma empresa, eu conto ali uma reclamação. Aí a gente pergunta, resolveu? E é um índice de solução. Você voltaria a fazer negócio? Sim ou não? É o índice de voltaria a fazer negócio. E qual a nota que você dá para esse atendimento? Ok? Bom, as empresas são separadas por categorias. Então eu tenho lá lojas virtuais, que é a mais forte. Eu tenho empresas não recomendadas. As não recomendadas é porque ela não alcançou de 0 a 5 na média. As empresas ruins são de 5 a 6. As empresas razoáveis é de 6 a 6,99. E a bom é aquela que é de 7 a 8, e aí a ótima de 8 a 9, e tem o maior, que o selo RA1000, que esse aí é acima de 90% de solução, acima de 70% de voltaria a fazer negócio, e aí acima de nota 7. O que esse sistema gera? Ele gera um ranking automático, né? E esses rankings têm pesos. Por exemplo, respondeu uma reclamação, tem peso 2. Resolveu, tem peso 3. Voltaria a fazer negócio, tem peso 2, porque o cara está no calor ali do negócio, ele pode dar uma nota baixa.
E o atendimento, a nota, tem um peso 3. Então, toda essa somatória é um algoritmo vencedor, gera tudo isso automaticamente. Nós não temos interferência nenhuma, a não ser em cima das empresas picaretas. Eu não sei se vocês sabem, nós temos 70 mil empresas cadastradas e algumas empresas reclamam delas mesmas e respondem elas mesmas para ganhar 10, entendeu? Mas aí nós temos um robozinho que começa a casar IP, tempo de resposta, e a empresa grande para encrenca que já fizeram isso. Quer dizer, o cara ele cadastra um problema e diz que resolveu rápido e está maravilhoso, é isso, para subir o ponto. Exatamente. É bom, tem de tudo, né? É absurdo. Alguém quer perguntar? Algumas empresas lá no Sul tem o RA como parâmetro de licitação já. Quantas empresas são consideradas excelentes do percentual geral aí, Maurício? Dessas, você vai até rir. Das 70 mil, só 187 empresas têm selo RA1000. Aí tem um monte de ótimas, né? Tem umas 8 mil ótimas, umas 12 mil bons, aí tem umas 20 mil regular, mas tem ainda umas 15 mil aí ruim e umas 12 mil não recomendadas. O não recomendado é muita loja virtual, tá? E o pessoal continua. Agora deixa eu te perguntar um negócio. Aqui a gente faz uma discussão, e a gente já conversou muito sobre isso, né? Uma discussão filosófica, teórica sobre esse novo mundo aí. Para você, quer dizer, o Reclame Aqui é um exemplo de um site de sucesso, que está tendo retorno no Brasil, etc. Tal. Quando você olha para o Reclame Aqui, para a sociedade, você acha que essa, que eu chamo de revolução cognitiva, ela tem capacidade de fazer mudanças, macro mudanças no Brasil e no mundo? Como é que você vê isso? Eu aposto nisso, diretor. Eu aposto nisso. Nós, com o plano, desde o entendimento do. Por quê? Porque as empresas estão investindo em tecnologia, em gente, estão começando. Maurício, está picotando. A PCD Maurício, eu vou te pedir para começar de novo, responder de novo essa pergunta, porque a gente perdeu ela, picotou tudo. Repete essa pergunta. Opa! Oi. Você acha que a gente, com esse processo de colaboração, a gente tem perspectiva de mudanças no Brasil e no mundo? Aí você estava começando a responder. Sim, eu acho que essa é a grande aposta. É isso. Eu não sei se vocês chegaram a ver um vídeo do Pedro Simon antes daquelas manifestações que aconteceram em junho deste ano, e ele estava prevendo algo, né? Se a sociedade conseguir se organizar da forma que os meus netos e as minhas filhas e o pessoal se colaboram pelas redes sociais, e se eles fizerem alguma coisa nesse sentido, isto vai mudar o país. Foi uma coisa muito impactante, e eu acho que só nós, brasileiros mesmos, né, pessoas do bem, organizadas e colaborando entre si com informações. Olha que coisa bacana, a gente, antigamente era muito difícil pegar um táxi.
Hoje existe um excesso de softwares, de aplicativos que me fazem pegar o melhor táxi, principalmente aqui em São Paulo. Eu não sei se no Rio isso está muito difundido, mas tem até ranking dos melhores taxistas aqui do meu bairro. Então essa colaboração, ela está mudando o mundo. Outra coisa, o Reclame Aqui mesmo, olha o que ele mudou. Qual que é o grande problema hoje do país, do poder público? É a justiça. Sabe o que nós estamos evoluindo para esse ano, Nebo? Ainda é o mediador.com.br, que é a justiça privada, que é uma coisa que, com a colaboração entre o cidadão, o consumidor e a empresa, e nós utilizarmos dessas ferramentas tecnológicas, dessa aproximação, nós vamos atalhar muita coisa. Veja só, eu não sei se vocês conhecem o Reclame Aqui Cidades. Parece que aí no Rio, eu não lembro aonde, teve um problema que uma barragem estourou e morreu gente. Aonde foi? Niterói. Em Niterói. Até tem uma reportagem sobre isso. Um mês antes, um cidadão aí do Rio de Janeiro cadastrou no Reclame Aqui Cidades este problema. Nós poderíamos ter evitado. Olha a colaboração que este cara fez. Cabe a nós, a vocês da cidade, começar a olhar para essas informações, porque o consumidor, o cidadão, a todo momento, ele está dando feedbacks do que vocês estão fazendo dentro da prefeitura. Eu acho isso, olha, essa ideia aí de entender melhor, de ouvir melhor, para dar uma resposta mais rápida, é fantástica. E o Rio pode ser modelo disso, né, cara? Maurício, tem uma pergunta aqui. Fala, Marteleto. Transmite para ele aí se dentro das empresas cadastradas ele permite e se tem empresas públicas cadastradas no... A pergunta é se dentro desse cadastro de empresas tem empresas públicas. Sim. Temos prefeituras, temos secretarias, quem quiser cadastrar, se organizar. E outra coisa, todas as ferramentas são gratuitas, tá? Aquelas que as empresas pagam para o pessoal de empresas públicas são totalmente gratuitas. Você está me entendendo? A gente pode organizar isso como vocês quiserem. Ele está perguntando se você tem um ranking específico de atendimento de pessoas, de empresas públicas. Cara, empresas públicas a gente pode, se formos colocar empresas de água, luz, né? Temos sim, a CEMIG, por exemplo, lá de Minas, ela tem uma excelência no atendimento dentro do Reclame Aqui, e segunda-feira passada ganhou o prêmio Época Reclame Aqui como a empresa pública que melhor atende o cidadão no Brasil. Eu queria te perguntar, Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala, você falou um pouco dessa crise, que o Reclame Aqui, no fundo, ele veio tentar resolver essa crise de relacionamento. E quando você fala que você tem ajudado as empresas a resolver problemas, pelo teu feeling, assim, qual é, assim, aonde que você ataca? Qual é o problema? É o cara inventar um troço que ele não pode entregar? É ele ter uma equipe maior de atendimento? É ele melhorar a qualidade do produto? Aonde você sente que você está agregando valor aí no atendimento, se a gente fosse fazer uma avaliação macro? Se fosse macro,
se for falar a verdade, eu acho que eu posso, num primeiro momento, foi no Paulo, tá me entendendo? Foi na imagem dele, porque ele não queria, tudo ele empurrava para debaixo do tapete e tudo era uma bagunça. Aonde nós começamos a informar, a ajudar? Olha, começou a doer no bolso do empresário. Poxa, eu não estou bem no Reclame Aqui, eu não estou vendendo. Aí, apertou no bolso, eles começaram a trabalhar de uma maneira mais inteligente. O que aconteceu? Durante até 2008, o Reclame Aqui foi um muro de lamentações. Depois de 2008, com a indexação do Google, a hora que o consumidor procurava no Google alguma empresa e já vinha Reclame Aqui, as empresas começaram a sentir a coisa. No Brasil, nós temos uma estatística dentro do Reclame Aqui, que é o seguinte: quem que melhorou muito? Empresas de lojas virtuais. Por quê? Reputação. Bancos melhoraram muito. Eu não sei se vocês perceberam que de 4 anos para cá, os bancos entram, principalmente agora nos últimos anos, os bancos estão brigando entre si, não é pela taxa de juros mais, né? Porque eles estão diminuindo isso, mas é pelo tratamento e no atendimento. As empresas de eletroeletrônico também sentiram muito e começaram a investir na qualidade do seu produto, na qualidade do seu atendimento, porque antigamente, gente, quando você comprava um carro, você tinha que chorar na concessionária para o cara te entregar com 15 ou 20 dias. Agora, você não recebeu o carro com 48 horas, você coloca a boca no trombone. Agora, e existe aquelas as categorias que não estão nem aí. Exemplo, telefonia. Telefonia, o pessoal TIM, Claro, Vivo, Telefônica, essas coisas todas se reuniram e falaram assim, ó, não vamos atender Reclame Aqui. E eles não atendem Reclame Aqui. Não adianta reclamar dessas empresas lá. Mas são empresas que têm concessões. A força das mídias sociais e do próprio Reclame Aqui é tão grande que as empresas, duas empresas, TIM e Claro, estão querendo desfazer o combinado. Então, é uma coisa assim, essa força que não é do Reclame Aqui, que é do cidadão, se eles se organizassem mais, eles mudariam com maior agilidade a realidade das empresas. Beleza, alguém quer perguntar mais aí? Eu queria que ele falasse mais do Reclame Aqui Cidades, que tipo de reclamação, como é que o cidadão se cadastra. Estão perguntando aqui para você falar mais do Reclame Aqui Cidade, que tipo de reclamação é mais comum, como é que o cidadão se cadastra? E como ele recolhe essa informação? Se você já é cadastrado do Reclame Aqui, você pode fazer uma reclamação contra a sua cidade. Lá está muito melhor dividido. Lá, por exemplo, você vai entrar na cidade do Rio de Janeiro, você tem que estar cadastrado, você entra no reclameaqui.com.br/cidades. Se cadastra, pode ser pelo Facebook, ou você preenche um cadastro rápido, nome, CPF, tudo bonitinho, e você está apta a reclamar da cidade do Rio de Janeiro e das 5.000 e poucas cidades no Brasil. Quando você entra para reclamar, o sistema pergunta assim: do que você quer reclamar? Tem lá, saúde. Você clicou em saúde, o sistema pergunta: é hospital? É ambulatório? Não sei o que? Não sei o que. Hospital. Não, posto de saúde, mais fácil. Você sabe me dizer a localização?
você consegue localizar pelo Google Maps ali. Você bota lá a rua, o sistema já localiza. Ok. Qual é o problema? Aí tem lá toda uma grade de problema. Falta de médico. Aí você clicou lá, falta de médico. O sistema pergunta, qual a especialidade? Pediatra. Você pode me dizer qual é o período? De manhã, de tarde ou de noite? De manhã. Olha o tanto de informação que eu estou colhendo. Eu estou colhendo que na cidade do Rio de Janeiro, no posto de saúde do Vidigal, no período da tarde está faltando médico pediatra. Nossa, isso é rico. Se você quiser colocar, gravar um vídeo e botar ali também pode. Eu quero tirar uma foto, também pode. Está me entendendo? Então, toda essa colaboração seria fantástica para uma cidade. E para a própria prefeitura, e para o próprio governo em si, que está administrando tudo isso. Cara, são informações de cocheira, na hora. Aí eu tenho lá buracos, tudo que eu fiz todo, e fui eu que fiz, tá? Eu que pesquisei, eu li livros de planejamento urbano, eu fiz arquitetura, né? Então eu tenho facilidade nisso, e não está assim 100% com as categorias, mas então eu digo aí que 85% a 90% me satisfaz. Agora, e essas informações? Nossa, gente, eu consigo mapear. Deixa eu olhar aqui, o Rio de Janeiro aqui. Eu vou entrar aqui só para falar para vocês o que está acontecendo no Rio de Janeiro. São poucas reclamações ainda. Rio de Janeiro, estou entrando aqui, Rio de Janeiro capital. Olha só, Rio de Janeiro atualmente tem 522 reclamações. Nenhuma respondida. É uma cidade não recomendada. Olha só, 79 são reclamações sobre trânsito, 60 transporte público, 58 de obras públicas, 42 de buracos, 31 de saúde. Fala uma categoria que tem a ver com vocês aí, alguma? Trânsito, transporte público? Não, aqui tudo tem a ver. Aqui é TI, então tem tudo passa por aqui. Vou falar para vocês aqui, urgente na saúde. Marcação de consulta idoso de 81 anos. Clínica da família Souza Marques. O cara lá está desesperado. Ele precisa muito dessa consulta porque o avô dele vai morrer. Então, tem coisas aqui que vocês conseguem, pelo menos por amostragem, ter um monte de informação, tá me entendendo? Eu posso passar essa senha para alguém responsável aí, para estar verificando essas informações. Né? Para responder o reclame aqui, teria que ter um cadastro da Prefeitura do Rio para responder, como as operadoras. Sim. E ela não tem, é isso? Ela não tem um cadastro, né? A Prefeitura não tem um cadastro. Não, ela tem um cadastro porque está cadastrado na ouvidoria, tem um e-mail da ouvidoria. Eles recebem, mas não estão respondendo. A gente pode direcionar isso. Entendi. Tem várias perguntas aqui, mas eu queria te fazer, dentro desse assunto, a pergunta é o seguinte: existe planos de fazer um aplicativo do Reclame Aqui? Sai dia 26 de novembro agora. O aplicativo. Aí entra o quê? Entra Android e iPhone ou só iPhone? Os dois.
Os dois, né? Os dois. Lúcia, fala. Em relação ao cadastro, a Raquel fez uma pergunta Só um minuto. ao processo de cidades, né? A gente, pelo que eu entendi, se eu quisesse me cadastrar e direcionar para o Rio de Janeiro... Eu não estou ouvindo, né, pô? Peraí, Lúcia, fica aqui, senta aqui agora, senta em você. não, que eu tenho vergonha, então acabou a pergunta. É que ela vai fazer uma pergunta longa e eu vou ter que traduzir a pergunta dela. Faz, Lúcia. A forma dele de cadastramento, quando a Raquel perguntou, Só um minuto, Maurício. ele disse que a gente se cadastra e direciona a cidade. Se eu tenho um cadastro próprio, era só eu direcionar a cidade que eu quisesse. Eu poderia ter um cadastro com N cidades. Não é isso não, é cadastro da prefeitura. Não. Quem é o responsável da prefeitura no cadastro Não, vai receber as reclamações. Vai receber. Para fazer. Dando, tá, acho que pra mim, Michel, nós encosta na parede. Mas aí eu direcionar a cidade. Para fazer, você pode fazer para qualquer uma. Se eu for viajar, Isso. visitar uma cidade, eu posso Isso. reclamar. Isso. Mas aí você tem que trocar aquela cidade e se cadastrar? Não. Fazer esse cadastro, então, de qualquer coisa. Eu queria saber se ele sentiu algum impacto no 746, nessa questão, quando Ele foi conhece o implantado. Se ele 746? conhece. Você conhece um 746, Maurício? Eu tenho aqui no meu aplicativo, no meu celular. Outra pergunta que eu quero te fazer. Existe alguma cidade que já está trabalhando melhor com vocês? Qual seria ela? Belo Horizonte. Belo Horizonte? Como é que vocês estão fazendo? Qual é o avanço que aconteceu? Não, foi simplesmente uma conversa aqui nessa, que nós estamos tendo aqui. Está me entendendo? Nós estivemos lá no Ministério Público, de BH, e aí começamos a conversar. E aí foi, olha, tem um cadastro lá, vocês recebem as reclamações e tal. E o pessoal está começando a interagir. Eles têm lá 165 reclamações, 77 respondidas, porque vai para uma autarquia, volta, não sei o que, tem todo um workflow, né? Mas eles não são mais não recomendados, são ruins. Já melhorou. Está melhor que a gente. Já. A cidade de São Paulo também já começou a responder, tá? Existe até, inclusive, um plano para criar uma equipe disso. Mas é aquele negócio, né? Ele tem 797 reclamações, 62 respondidas, e o resto tudo está no workflow aí, que faz mais de 4 meses e não responde. O interessante seria ter uma equipe, é pequena, tá, gente? Uma equipe de 2, 3 pessoas. A gente fornece a ferramenta, fornece o gerenciamento, dá treinamento, não cobra-se nada, mas nós teremos uma cidade que seja piloto. Entendeu? Se vocês quiserem, a gente faz o estrago disso daí. E nós com certeza podemos dar informações para vocês privilegiadas. E vocês, inclusive, podem falar assim, não, ó, eu quero que quando o cidadão for reclamar disso, eu quero que ele fale isso para mim. É tudo automatizado. A gente pode criar a pesquisa que vocês quiserem. Luiz, a gente vai conversar sobre isso. Fala, Luiz. A dúvida era se tinha uma API, mas pelo que eu entendi tem um ambiente próprio deles, né? Mas se tem uma API, que a gente possa consumir esses dados. Integrar com o 746. Ele está perguntando se vocês têm uma API, porque ele já está pensando em fazer uma integração com o 746. Com certeza. Com certeza. Isso aí é default nos nossos trabalhos, entendeu? Isso é default. Rita, quer fazer uma pergunta? Não, já foi. Já foi esclarecido? Fala. Não. É que ela ficou sabendo. Não, o que a gente queria passar de informação é que ela ficou sabendo, é algo que a prefeitura só recebe reclamação do 746, ela ignora mesmo. Tudo bem. Fala. Minha pergunta, saindo um pouquinho aí do Reclame Aqui Cidade, voltando lá para o outro Reclame Aqui, quando você entra no
no Reclame Aqui, muitas vezes para poder falar sobre algum problema que esteja havendo com uma empresa, aparece lá a opção de você falar diretamente com a empresa, online. E aí eu queria saber se isso é o aplicativo deles e se é, ou se não é, se eles mantêm o registro dessa conversa que você está tendo online com essa empresa. Ele está perguntando o seguinte, que ele quando vai fazer uma reclamação, às vezes tem a opção de fazer direto a conversa online com a empresa. E aí quando faz essa conversa online, esse diálogo online é gravado para ficar no registro ou não? Não. Ali é um business nosso. Toda empresa que tem índice bom, ótimo, o CVRA 1000, ou que seja regular e seja idônea, ela tem a possibilidade de contratar da gente a hora que o consumidor for lá, por exemplo, reclamar da Americana.com. Ele pode reclamar, ou ele pode clicar num botão que é o chat, é o MA Chat, que ele vai resolver ali naquele momento. Essa conversa é travada entre consumidor e empresa, mas esse consumidor entra logado. Após ele terminar a conversa, nosso sistema entende que ele conversou com a Americana e eu pergunto para ele, e aí, resolveu? Não resolveu? Voltaria a fazer negócio? Precisa de mais alguma coisa? Se não resolveu, quer fazer uma reclamação? O que acontece com isso? Dá mais agilidade para a empresa e para o consumidor, porque resolve ali no ato. Para o consumidor é bom porque resolveu na hora, e para a empresa é bom porque ela não entra, não tem uma reclamação no RA. Mas o nível é o... Mas são poucas empresas. Mas a ferramenta é deles, né? Não, ele redireciona... Não, Reclame Aqui, não, o chat é do Reclame Aqui, a loja americana paga para o cara usar o chat do Reclame Aqui. Não é isso? Ó? Não é o chat online da empresa que ele redireciona. Não, é bom explicar, Lúcia. Porque o da empresa... Lúcia, o que tem que explicar é o seguinte, as empresas às vezes dedicam um número de pessoas para atender o Reclame Aqui. Não, sim, exatamente. Mas o que eu estou te falando? Quando ele disse que grava e não grava, né? Quando ele falou, grava ou não grava? O chat online da empresa, ela grava. Se você quiser, você tem a gravação. Então ele teve um momento aí em que ele disse que, conversando com a empresa, poderia ter o serviço da gravação com a empresa. Então eu achei que era um redirecionamento. Ele depois desse bate-papo, é que ele pega o seu feedback. Cara, já entendeu? Nós temos os dois modelos, tá? Tá. Nós temos o chat nosso e tem o chat da empresa. Tá? Em nenhum momento, tanto no nosso quanto no deles, por lei, nós não ficamos com a informação, porque é uma informação de ponto a ponto. Tá? Agora, nós fazemos a pesquisa depois. Beleza. Tem os dois modelos. Beleza. Fala. Mas a gente tem o direito de receber. Maurício, você teria por acaso a média de reclamação do Rio mensal? No Reclame Aqui? O Rio de Janeiro, ele é o segundo no ranking, né, de reclamações. Primeiro é a cidade de São Paulo, em torno de 57 mil reclamações, todo mês são oriundas do estado do Rio de Janeiro, tá? Não da cidade. Da cidade eu não tenho aqui. E em São Paulo, a grande São Paulo aqui, ela pega quase 45% das reclamações. Fala. Me perguntar uma curiosidade, queria saber se a reclamação do cidadão ele passa por alguma moderação ou 100% do que ele reclama já vai direto para o site. Tem alguma moderação quando ele reclama ou não? Ou vai direto para o site? Tem uma moderação eletrônica de conteúdo. Nós tentamos fazer a moderação de alguns segmentos. O Ministério Público, que é muito de olho no Reclame Aqui,
Nós temos convênio com vários ministérios públicos, inclusive do Rio de Janeiro. Nós começamos a fazer em 2010 algumas moderações. Eles alegaram que nós estaríamos fazendo censura prévia. Então, a gente só faz uma censura de palavras de baixo calão, que é por um robô, né? E temos a moderação pós aplicação. A hora que o consumidor for lá e reclamou, a empresa reclamou para nós e aquilo é um absurdo, aí sim, aí a gente faz a moderação de desativar aquela reclamação, entendeu? São 8.000 mediações dia. Temos uma equipe de 25 pessoas só para isso. Raquel. Minha última pergunta é se ele está pensando em termos dos eventos, no caso seria específico do Rio de Janeiro, mas em atender pessoas que não são brasileiras e que estarão aqui, se elas poderiam reclamar do transporte ou do hotel, ou se existe alguma coisa pensada nessa linha. Você ouviu, Maurício? Para a Copa do Mundo agora e para a Olimpíada? Isso. Nós estamos com um projeto junto com o Grupo Abril, fazer algum aplicativo especialmente para isso, em 3 línguas. Mas isso está no projeto, tá? Entendi. Beleza. Ok, obrigada. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? Maurício, olha, foi muito bom, foi assim, para mim foi acima da expectativa, porque a gente conseguiu falar de muita coisa e você conseguiu dar uma visão bem legal e as perguntas também deram uma complementada. Eu acho que a gente tem alguma coisa para fazer junto aqui, porque a gente está aqui com aqui uma equipe que está pensando projetos novos de inovação, então com certeza a gente tem que pensar alguma coisa para a gente juntar os esforços aí para melhorar a participação e a colaboração aqui na cidade. Eu quero te agradecer muito, né? E queria saber se você quer falar mais alguma coisa. Não, gente, olha, eu só queria dizer que nós somos parceiros. Eu particularmente adoro o Rio de Janeiro. O meu projeto de vida é morar aí, né? Vocês são privilegiados, mas olha só, conte com a gente, principalmente com as APIs, com as informações. A gente pode trocar figurinha. Nosso sistema agora vai entrar novo em dezembro, todo dia desenvolvido em Java, com várias APIs, com vários aplicativos. A gente pode integrar bem legal isso aí. Bom, Maurício, te agradeço, cara. Muito obrigado. Vamos fazer. Não atrapalha, não? Você já ouviu falar do Fala com Bicho aqui? O que atrapalha? Isso não existe ainda. Tá na frente do microfone. Não atrapalha. Você vai falar com o Bicho? Queria que vocês fizessem uma avaliação do que vocês viram, para depois a gente tomar um café, para depois então a gente entrar em outro assunto. Quem quer falar? Não, eu queria falar, porque até quer falar um negócio. Eu não sei realmente, aí me perdoe a minha ignorância, se for o caso, mas me parece que o 746 não realimenta. Né? Ou seja, eu, por exemplo, fiz uma reclamação, estou esperando até hoje que volte alguma coisa, nem que seja. Só você não. Nem que seja dane-se né? Então, e o princípio do cara é que tenha uma volta, né? Que o cara seja atendido e que fique registrado que o cara faz isso. Então, começa aí um conflito entre metodologias, vamos dizer assim. Né? E me parece que aí, me perdoe quem discordar, né? A prefeitura, ao fechar o canal de entrada numa única coisa, numa única plataforma, ela está atuando naquele sentido narcisista e corporativista. Né? Só a minha porta de entrada serve. Né? Então, não sei, isso não
ferem um princípio de colaboração, né? Que seria o seguinte, se você tem uma informação que eu preciso e que vai me ajudar a fazer meu trabalho, então passa para cá essa informação para eu poder trabalhar em cima dela. Mas no Então, 746 não é uma ferramenta colaborativa exatamente, ele é uma ferramenta de gestão Da prefeitura. da comunicação, né? De gestão, suporte Me parece ao recebimento. Suporte operacional, não é? Me parece que seria um CRM. colaborativa, você não pode CRM. classificar. Deveria ser. Ele não tem isso ainda. Só pode abrir Né? reclamação. Deveria ser um CRM. Fala. Não, Não sei se eu comparei assim com o saque das empresas. 1746, ele está mais para o saque das empresas. E o modelo dele parece não mais funciona. efetivo. Não, o modelo dele Não, tem gente chega. O saque é da empresa para o cliente. Isso não está funcionando. Aí você liga para eles demoram, porque é de acordo com. Já no modelo dele, não. Você pesquisa o produto e reclama lá da empresa e tem a solução. E o que eu reparei, né, acho que a grande diferença do Reclame Aqui é que as empresas que têm interesse que isso funcione são empresas que têm uma competição em si. Tanto que ele fala, as empresas lá que se juntaram aqui de telefonia, elas ignoram muitas vezes porque elas não existe competição, existe acordo. E eu vejo mais a prefeitura numa posição sem competitividade. E aí eu até anotei aqui, o que traria, né, até pensando mesmo, o que motivaria a prefeitura a receber esse tipo de... Eleição. Mas não apenas eleição. Mas essa é a única coisa que motiva a prefeitura. Eu acho que tem que ser uma coisa mais ampla, não é pensar só em arrecadação e votos. Tá, essa é uma boa pergunta. Tia Rita. Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não sei como, mas a minha visão é que a ideia do 1746 originalmente era uma ideia assim, porreta, bacana. Só que aí eu acho que no meio do caminho algumas pessoas mudaram um pouco o contexto do 1746. Porque originalmente ele era para serviços. Você não tinha que ligar mais para disque luz, disque pedra, disque não sei o que, disque não sei de onde, para falar sobre serviços. Então você ligava para um 746, as lâmpadas na minha rua não estão funcionando. Um 746, o cara lá, tá bonitinho, o atendente, que hoje a gente até critica o cara, ele não sabe nada, mal sabe escrever. Eu sei, estou falando isso porque eu recebo assim, umas barbaridades, tá? A gente tem lá até na nossa listinha as pérolas da central. São cidadãos. Não, o 746. Então, originalmente ele foi, ele ia ser implementado para isso, ok? De repente, no meio dessa coisa toda, dessa implementação, entrou até reclamação de funcionário público. Aí o funcionarismo reclamou. Por quê? Porque eu não quero ligar para o atendente do 746 e perguntar se eu já posso me aposentar. Ele não tem nada com isso. Eu tenho que ter a minha central na SMA, porque a SMA e a Casa Civil é que responde por mim pela minha vida funcional. O secretário separou isso. Porém, eu não sei se é uma questão de visão, tá, das pessoas que estão em torno, dos gestores, tá? E enfiaram tudo num saco só. Tanto o pessoal que está lá, o cara, para atender, olha, não fui atendido, meu avô está morrendo, não sei o quê. Gente, ele não está pedindo um serviço, ele está reclamando de um serviço. Ele precisa de um outro tipo de atenção. Aí o cara do 746 vai, ele escreve ali e repassa para em Plano Rio. Eu recebi alguma coisa assim. Aí a Rita chega aqui, no dia seguinte, abre lá, e, gente, é saúde isso. Aí eu repasso para a menina da saúde. O cara já morreu. Exatamente. Entendeu? Então, a meu ver, isso não é a ouvidora que está falando, então estou aqui, não sou crachá, é a Rita que está falando. O 746 é registro de serviço, show de bola. Agora, ele nisso desvirtuou aquele papel do atendimento ao cidadão, do serviço mais prioritário, sabe?
que é a saúde, que é a educação, que é a reclamação lá na escola que o cara tá, que tem traficantes em cima do muro, é outro tipo de ação. Então, ó, isso que ele está fazendo, tá? Nesse reclame aqui, é uma coisa assim fantástica. Fantástica, poxa, se eu pudesse eu pegaria, e se eu tivesse essa autonomia enquanto ouvidora, eu iria entrar em contato com ele, você me dá, porque eu mesmo abro dentro daquela porcaria daquele CISO e repasso internamente. Mas eu, enquanto ouvidora, eu não posso fazer isso, porque eu sigo uma determinação que diz não. O canal de entrada da PCRJ é 1746. Algumas cabeças pensam isso. Não que todo mundo... As ouvidoras não concordam com isso. Mas é isso que a gente segue. Rita, deixa eu pegar um gancho aqui do Leandro. Rita, governo eletrônico, governos no mundo todo trabalham com inúmeros canais. Seja presencial, seja central de atendimento telefônico, seja portal. Olha a contradição. Ao mesmo tempo se fala que um 746 é o único canal, estamos implantando o portal do cidadão, que vai ser um outro canal tão forte ou maior do que um 746. Olha, eu não sei como vai ser essa gerência. Eu acho que tem um nível de amadurecimento, do que é a relação de governo eletrônico. Sim, o RUC, ele é baseado em diversos canais de entrada. Isso aí não é feito no Rio, não. É feito em várias organizações, em várias administrações. Existem documentos do Gartner, análise de tendência. Já falei isso algumas vezes. Aumento do empoderamento do cidadão, diminuição do papel do Estado, da administração e aumento do terceiro setor, que vai cada vez mais prover informação e relacionamentos onde o governo não entra. Olha só, mas então é natural que nesse momento isso aconteça, mas a tendência, esse discurso de único canal, ele é limitado. Mas eu tô falando, olha só, eu acho que você repetiu assim, exatamente, você extraiu da minha mente o que eu queria falar. Entendeu? Exatamente. Eu concordo com você. Mas hoje é um 746 por maior. Essa palavra é ótima. Maior, Sofia. Hoje. Se a gente consegue, como laboratório, como laboratório, trazer uma ferramenta dessa. Olha só. Eu até falar, de repente, uma proposta de solução para testar isso. Eu sei, eu tô falando o seguinte, tem um outro canal que a gente não está reclamando, que é o Reclame, por exemplo, o Reclame Aqui, eu falo agora. É interessante para a prefeitura abrir mais essa parceria? É. Tem um outro site que pode fazer uma outra... Não, eu acho que tem. Peraí, Lúcia. Isso é uma discussão bem política, você entendeu? Aí, não adianta. Eu acho que é de informação. Você vai chegar só um processo. Peraí, Lúcia, fala. Rita, deixa a Lúcia falar. Implantou um 746. Já viu que não funciona. Funciona, não adianta sim, dizer que discordo. Olha, acabou de dizer que não funciona. Você está falando em milhares de utilizações, com limitações. Quando o prefeito qual percentual assumiu... que ele colocou de feedback? Mas olha só, Lúcia, Lúcia, aquilo ali que ele falou não é o 746. Ele disse, eu só cheguei nisso porque ele disse que ele tinha um endereço eletrônico da ouvidoria, né? Da ouvidoria geral. De retorno que ele tem? Não tem, porque a ouvidoria geral não reconhece. O reclame aqui. No momento. Para o reclame aqui. Hoje a prefeitura não abraça esse canal. O 746 é uma coisa, o reclame aqui é outra. É outra coisa. Agora a gente hoje aqui tem esse controle, pelo menos o mínimo, um percentual de atendimento. Não era esse o objetivo. O inicial não era. Era colocar as áreas operacionais. As áreas operacionais. Eu acho que tem um processo aí. A gente não pode pegar um ambiente desse tamanho, com essa magnitude, e simplificar as coisas. Funciona ou não funciona. Em algumas coisas ele funciona. Eu acho que tem melhorias a fazer, óbvio que tem. Tem uma crise de identidade. Eu acho que tem uma crise de identidade. Sabe que ele é filho. Ele é televendas. Pro óbvio, ele funciona bem, mas... Pelo que você falou, ele é televendas. É para você ligar e solucionar o serviço. Não, ele é para tudo. Não. Deveria ser. Deveria ser. Fala, peraí, vamos lá, vamos deixar ampliar. Olha só, eu só para você responder bem, eu tenho um pensamento a respeito disso tudo.
que vincula a inovação 2.0. Entendeu? Eu acho que temos que pensar, nós aqui que estamos nesse ambiente e tudo mais, né, a respeito disso. Por que eu não sei a fundo o que é, mas o que você falou aí, que tinha uma visão e depois mudou. Por que mudou, que eu acho? Como na Implan também muda muitas coisas. E tem que ser pensado nisso. Falta de infraestrutura. Isso quer dizer, falta de embasamento. Treinamento, tal, competência, aprimoramento e tudo mais. Por quê? Aí você falou, o cara lá, o atendente que recebe por telefone, transcreve para você, vamos dizer assim, te manda pelo menos o negócio errado, que é da saúde, mas escreve errado. Então, quer dizer, a infraestrutura aí está pecando. E é o que acontece? Às vezes, um atendente pode levar todo um 746 no buraco. É só isso que mas é justamente, é porque ele tem um problema de identidade. E isso tem que tomar cuidado também, que inovação nesse sentido, quer dizer, respaldo da empresa, realmente uma coesão da informação e tudo mais para ir para frente. Você está chamando, deixa eu entender, você está chamando de infraestrutura a questão filosófica também? Ou não? Porque infraestrutura é infraestrutura. A outra coisa é a visão. Eu acho que é Você está falando de conceituação ou infraestrutura? Porque você embolou aí alguma coisa, porque está faltando treinamento, visão. Porque uma coisa é a visão, outra é a infraestrutura. Não falei só pra de gente visão. conceituar. Eu não falei de visão, eu falei o seguinte, que tinha uma visão. Essa visão, quando foi idealizada e tudo mais, devia ser idealizado com tudo, com infraestrutura e caminho para frente, quer dizer, melhorias e tudo mais. Então, quer dizer, essa infraestrutura é a base, é o treinamento e tudo mais, e o que pode avançar e melhorar, porque se não pensar em avançar e melhorar, está fadado a morrer. Não é porque você fala, como eu falei antes, você abriu um chamado e dizer, olha, rua tal, os postes, sem lâmpadas, está sem luz. Se uma coisa o cara escreve, até sem uma letra, ele escreve agora. Por exemplo, não consigo tirar meu nada consta. O cidadão fala com ele. Aí ele, olha, eu não consigo imprimir meu nada consta. Aí chega pra lá, vai pra um, vai pra outro. Gente, vamos encerrar isso. Ninguém sabe o que nada consta é. Sabe? Mas justamente, isso é uma competência não pode. Deixa eu ouvir aqui vamos aumentar. Luiz, qual é a sua opinião sobre o que você viu? Eu acho que você... Todo mundo já assinou? Você dizer que um 746 tem que ser o único canal é de uma arrogância colossal. Eu acho que o surgimento de novos canais é inevitável. A prefeitura, na verdade, tem que correr atrás para atender o clamor da população. Porque senão alguém vai atender antes. Então acho que a posição dos governos tem que ser uma posição humilde em relação a isso. Porque os canais. Mas ela não acredita que outras pessoas vão atender. Exatamente. Ela acredita que outras pessoas vão atender. Espera aí, gente, espera aí. Eu acho que o que a Rita falou... Gente, vocês não estão ouvindo seus colegas. Rita! Eu acho que o que a Rita falou tem tudo a ver. Eles abrem uma reclamação no 746 e ninguém sabe nem para onde ela vai e fica perdido sem ser. Mas isso é uma questão, talvez, de treinamento, administração, não sei. Agora, a outra questão é o seguinte, o Reclame Aqui, por exemplo, ele disse que ele tem integração, que ele faz isso, gratuito, né? E, de repente, com o 746, aquela menina Jude Matos, né? Pô, talvez ela fosse interessante estar aí presente nisso. Essa integração é fundamental, porque pode não resolver. Vai encher mais 500 mil, sei lá quantos, 57 mil mensal que ele falou, se não me engano, no estado do Rio, município, a gente não sabe. Vai chover de reclamação. Mas eu acho que um dos pontos para você mudar esse atendimento errado é justamente essa quantidade. As pessoas, já que é o único canal, se você integra, hoje é o único canal oficial, se você integra, você tem mais enxurrada ainda. Com certeza, Edson talvez saiba, tem dados estatísticos do 746 que vai lá para Pedro Paulo, lá para cima. Né? E eles vão ter isso, está tendo trocentos mil chamadas. A gente não está respondendo 10%. Isso cai no colo deles.
Aí eles começam a ver o porquê ia mudar. Eu acho que essa integração é fundamental. André. Eu utilizei o Reclame Aqui semana passada. Estava fazendo uma compra no aparelho, aí estava dando problema na Walmart, que tinha visto lá um preço bom e companhia que segura, né? Só que estava com defeito no botão, você clicava para comprar e dava uma mensagem de erro lá. Aí procurei um outro lugar lá de Minas Gerais, né? uma loja, e antes de comprar eu fui no Reclame Aqui e pesquisei lá. Aí tinha uma reclamação lá pesada de um carinha, né? Que, inclusive eu achei engraçado que ele colocou. Eu escrevi um monte de vezes lá para a firma de vocês nunca responderam. Agora no Reclame Aqui você responde logo, né? Respondendo logo em seguida. Eu acho que é interessante para ver o peso. E eu comprei dessa loja mesmo porque não consegui achar esse modelo em outro lugar e a loja no final devolveu o dinheiro do cara. Ou seja, com o Reclame Aqui eu tive segurança para comprar nessa loja. Né? Geraldo. Eu concordo com o colega. Luiz. Que trazendo esse canal, quer dizer, integrando o canal, vai trazer mais reclamações e aí sim vai ser visto que não está funcionando. Acho que é o caminho mesmo. Eu concordo um pouco com isso e discordo um pouco dele, porque é o seguinte, acho que o grande foco da coisa é funcionar. Se ele ser o único canal, mas funcionando, acho que aqui ninguém estaria reclamando, entendeu? E não estaria nem se botando em xeque o fato de ser o único canal de comunicação. É claro que a integração também é interessante e ser de forma até transparente, né? A pessoa reclama, vai lá no Reclame Aqui, mas nem sabe que está indo, na verdade, no 746 e caindo... Beleza, Cássio. Meninas? Já com 746. Pode chamar, né? Liga para a ouvidoria e pede mais. Vai para chamar? Não, no 746, eu concordo com o que a Alice falou, não tem como a prefeitura, uma outra empresa competir com o serviço da prefeitura. No sentido que ele falou, se a prefeitura não fizer, vem outro que faz. Quem vai concorrer com a prefeitura? Tem alguns, mas não tudo. A maioria das coisas. A prefeitura não recolheu o lixo, então vai outra empresa, vou recolher o lixo de vocês. Eu diria que isso é a raiz de todo mundo. Vira condomínio. Você deixa já falou, fala. Acontece. Olha, eu também acho que deveria ser feito várias alimentações, né, informações, vários links para alimentar essas informações. Eu não sei como é que funciona atualmente, mas no sistema antigo a gente fazia uma reclamação, cadastrava, pegava um código e a gente tinha que controlar, ir lá depois de 3, uma semana, 10 dias que fosse, digitar aquele código para ver se houve alguma resposta. Quer dizer, não havia um retorno, eu não sei como é que funciona o 1746 agora, mas acho que falta isso também. Paulo. Eu acho que essa tecnologia lá dos caras lá, no mínimo deveria ser incorporada ao 746, né? Não digo nem usar o serviço dele, mas você mudar a filosofia do 746 para ter um serviço colaborativo. Eu acho que Fala rápido já. Deveria fazer parte do nosso treinamento. Uma nova janela. O 746, na verdade, não me representa, porque ele não me responde. Ele não tem... Poucas vezes que eu usei também. A resposta dele ou é aquela resposta default, manda você reconectar, você liga novamente para um 746 e já não é uma ligação gratuita. Vamos começar por aí. Você tem que pagar. Então, você tem uns gargalos num 746 que não atende. Bonitinho, a prefeitura tem um serviço com espelho lá de Nova York. Só não funciona. Só não funciona. Na verdade não é nem espelho, né? É uma cópia mal feita. Também. Fala. Eu acho que a gente tem que pensar, eu acho que já que a gente está nessa disposição aqui de ser produtivo para a prefeitura melhorar, porque ela melhorando para o cidadão, nós somos, antes de funcionários, cidadãos também. Então eu acho que a gente pode sim, de repente, começar a pensar numa solução, porque eu acho que só reclamar realmente não adianta, né? Então se a gente chegar, é diferente a pessoa que está ouvindo uma reclamação
ela ouvir só reclamação, ou ela ouvir a reclamação com uma proposta de solução, já é outro olho que ela olha. Então acho que se a gente de repente aqui conseguir visualizar uma solução e chegar com uma proposta, de repente a gente consegue resolver mais uma situação. Chaluri, a grande diferença que eu vi o Reclama Aqui e o 746 é que o Reclama Aqui não tem um robô lá funcionando, automatizado. Só fala pessoa com pessoa na hora de resolver. Aqui não, botou um atendente. Botou um atendente no lugar do robô. É uma coisa que não funciona, é um robô. Não, eu acho que antes de pensar em ampliar o serviço para www, não sei o que, não sei o que, tem que melhorar o que se tem. Não adianta a gente ficar botando 500 coisas e divulgando 500 tipos de atendimento que não funciona. Isso aí eu sou totalmente contra. Chico. Também não me representa. Chico. O Reclama Aqui falou que tem a possibilidade de ligar direto com a empresa. Fazer isso com 746 é o mínimo de inteligência. Eu acho. Também. Pulando o Edson, pulando o Antônio. Por que pulou o Edson? Já falou. Não fala nada. Tô pulando. Não é só ele não, tô pulando quem já falou. São vários aspectos. Primeiro, estabelecer um único canal para conversar com o cidadão. Isso é uma falha, né? Outro, esse canal que foi criado, ele é terceirizado, né? Quem está por trás do 17446 é a Contax. Essa galerinha que a gente pega o elevador, um monte de nós vai, nós vem. Infelizmente é assim que posso dizer. Pois é. Outro, o próprio modelo do 1746, a reclamação que eu mais vejo aqui, não existe retorno para quando um chamado seu é encerrado. E pelo que Você nem fica sabendo como é que ficou, se foi encerrado, se não foi encerrado, o que fizeram. E como a Rita falou, o cidadão precisa de um nada consta. O cara que está atendendo ele não faz questão de extrair mais informações. Nada consta de quê, meu filho? O que você quer? Onde é que você foi? Às vezes não está preparado, não tem nem nível. Exatamente, falta de treinamento, né? São esses pequenos aspectos assim que na hora que junta tudo... Fazem toda a diferença. Exatamente. Vamos trazer um 746 para o plano de administrar. Calma aí, André. Pô, Edson, você interrompeu, o cara tá na água. E assim, quanto à questão da prefeitura simplesmente ignorar, né? É responsabilidade. Eu lembrei de dois casos onde o cidadão ele resolveu meter a mão e fazer, e aí a prefeitura, um foi aqui num caso aqui do Rio, o outro foi Curitiba, eu acho. A prefeitura foi em cima do cara por dano ao patrimônio público. Um foi um caso de um cadeirante que todo dia ele passava. Acesso, né? Exatamente. Todo dia ele passava por um mesmo trecho, reclamava direto porque não tinha acesso na calçada. Ele foi lá e construiu. Ele foi lá na cadeira de rodas, meteu a marreta, fez um acesso, a prefeitura foi em cima dele porque ele estava danificando o patrimônio público. É cúmulo do absurdo. Pois é. E um outro caso, que esse foi mais recente, foi em Curitiba, onde um grupo de ciclistas resolveu pintar na rua a faixa, separando lá a faixa do ciclista, o 1,5 metro, é dedicado, exatamente. 1,5 metro da pista é para o ciclista. O pessoal foi lá e pintou a faixa, botou lá desenhozinho da bicicleta e tal, meteram o pau nos caras também. Então assim, o governo público, ele tá nem aí pro cidadão. Infelizmente é isso que acontece. Esse é o problema. Cláudio, eu passei por uma situação que tem uma cadeirante que ela pega um ônibus todos os dias no mesmo horário e ela é uma cadeirante que foi acidentada, atropelada num desses jet skis lá em Angra e ela perdeu os membros inferiores. Eu liguei para um 746 dizendo para ela, olha,
Os ônibus do 422 não param para ela. E no dia, eu tenho lá o dia, acho que foi 9 de outubro, o motorista, que é apelidado de Tizil, humilhou ela. Você pode gravar, você pode fazer a reclamação que for, que eu não vou abrir para você. Por quê? E o 74, e eu abri, dando todas as informações para um 746, e um 746 me deu uma resposta default. Isso vai entrar nos nossos registros, ou seja, não sei o que, uma resposta pronta. Esse também é um problema do Reclame Aqui. Experimenta reclamar do Banco do Brasil no Reclame Aqui, da Caixa Econômica Federal, ou de qualquer serviço público no Reclame Aqui. Todos eles, para ficar bonzinho naquele índice, usam respostas padrões. Sabe o que eles falam? Entre em contato com o nosso site ou com a nossa ouvidoria. Exatamente, dá vontade de mandar só você vai no Reclame Aqui, você já foi no gerente da agência, já foi no SAP, já foi em tudo. Isso que eu ia colocar. O Reclame Aqui, ele roubou faz automático quando ele responde. Não, que eu já usei e não fiz. Ele fechou o botão depois tive que entrar lá e reabrir. Cláudio, já terminou? Vou fazer um Twitter. Eu acho que a nossa discussão, ela não está focada, não sei se eu estou sendo injusta aqui com o grupo, mas eu acho que a nossa discussão não está se focando em resolver, está se focando em reclamar. Se a gente quer reclamar, vamos no Reclame Aqui, né? Agora, se a gente quer resolver enquanto funcionário, concordo com a Dídia, a gente é antes de funcionário cidadão. Você tem que levantar os problemas. É o nosso caminho, mas a gente não está levantando o problema, a gente está reclamando. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter uma outra postura de encarar o problema. Nós somos funcionários públicos, a nossa prefeitura é ruim. A nossa prefeitura não representa o cidadão. A nossa prefeitura não nos representa. O que a gente vai fazer com isso? Isso a gente já sabe. Pedido da Raquel, não reclame aqui. Vamos lá. Na próxima eleição. O que o Maurício falou foi o seguinte: quando você vai abrir uma reclamação lá no Reclame Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai te fazer uma série de perguntas que é do robô, e aquela série de perguntas que você vai clicando e vai respondendo, vai direcionando aquele chamado para algum setor. E é o que eu acho que no 746 de repente não funciona. O que acontece? A pessoa liga para o atendente escreve exatamente o que a pessoa falou e manda para um setor que não tem nada a ver, até chegar no setor que vai responder. Às vezes perde o sentido até a reclamação quando é alguma coisa urgente. Então, se for uma coisa que for realmente mais robotizada, ela vai ser mais direcionada mais rápido, vai ser respondida mais rápido. E eu acho que o caminho é por aí. Olha, direcionado sim, eu acho que no lamento dizer é direcionado. Mas às vezes é direcionado errado. Olha só, será que o atendente que está abrindo chamado lá, vamos supor, vai direcionar para o caminho certo? Será que ele teve treinamento para isso? Porque eu vejo, por exemplo, o setor de repente era melhor mudar a estrutura, né? Isso que você está falando? Ao invés de deixar com pessoas atendendo, tentar fazer esse esqueminha dele de já da secretaria deixar tudo robotizado. Ele não sabe para onde vai direcionar o chamado. Então, quando o chamado chega para mim, já tem uma semana, às vezes já até resolveu o problema. Então, também a pessoa que vai abrir o chamado, não só o atendente, de repente, como cidadão, às vezes ele não sabe como responder aquelas perguntas e vai no lugar errado. E aí que se perde. É um projeto grande, como o 746 é, um projeto bom, mas que falha. Por quê? Porque não tem um treinamento. A pessoa que vai abrir o chamado não sabe o que fazer. Não sabe o que escrever, não sabe para que mandar. Já falou? Pula. Olha, minha percepção está sendo um pouco diferente aqui de todo mundo. Porque assim, eu acho que assim, a gente acabou de ter uma palestra aí com um camarada aí que chega a ser praticamente um ícone aí, né, nessa questão aí, ele inovou aí. E eu acho que assim, por comentar sobre e oferecer até parcerias de integração, possíveis de parcerias com o 746, acho que todo mundo já indo muito no 746. A gente está perdendo a oportunidade de repente, discutir um pouco as percepções dele, o que ele colocou, esse negócio que ele falou que, pô, 2 empresas, o que ele está falando, assim, a visão dele, o que ele já está olhando à frente, né? Então acho que eu não sei se eu estou sendo muito feliz aqui, mas assim, se for para falar no 746, não tem nada a falar, porque eu não conheço o 746. Mas assim, sobre o que eu acabei de assistir aí, acho que é uma coisa bacana aí.
Reclame Aqui é impecável, não tem nem o que discutir, meu amigo. Impecável. Sim, mas é pela... Diz que denúncia, eu até falar. Mas pelas percepções dele, ele falou diversas coisas sobre a questão de integrar a justiça, é o conceito dele, esse conceito da cidade, até mesmo esse conceito que ele falou de integrar com as ferramentas, como ele falou, pô, eu estou procurando um município piloto, se vocês tiverem aí interesse aí, eu estou aí. Então acho que não é em si com ferramenta, mas em si a percepção dele, a visão dele em cima da coisa, não em cima de um nome, de alguma coisa assim, pelo menos foi o que eu enxerguei. Carol chegou totalmente perdida. Ela vai falar? Já chegou atrasada, quer falar? Tem que aguentar, cara. Deixa eu falar um pouquinho. Eu trabalhei 6 anos na Congo. Lá muita reclamação chegava pelo 1746. Eu acho que o problema também é que cada posto da prefeitura é como cada órgão e cada localzinho é como se fosse uma prefeitura diferente. Cada um faz o que quer. Então vamos dizer, lá em Irajá, cada reclamaçãozinha que chegava, o agente de limpeza urbana ia na rua, telefonava para a pessoa. O que tá vendo? Não sei o que. Esse lixo que não está saindo. Ligava para o caminhão da coleta, por que não está saindo esse lixo? Vai sair tal hora, minha senhora. Pronto, notava, vai sair tal hora. Aí voltava a reclamação pra gente, o ruim que demorava ir. Tem esse processo, que o cara ia ir na rua, conversar com o morador e tal, aí voltava, a gente respondia pro site. Se voltava pro cidadão, não sei se voltava, se tinha esse feedback. Eu acho que o problema é esse também, é a falta de padrão das coisas. Vamos dizer, em Irajá fazia assim, em Copacabana eu já não sei se faz. Em Acari eu já... Cada um faz do jeito que quer. Cada um faz do jeito que quer. Se quiser. Se quiser. Na SME, aí eu nunca reclamando da escola, eu não sei se funciona. 7 mil águas, eu não sei se fazia. A minha mãe quer dar uma medalha. Minha mãe quer dar uma medalha para o 746. Entendeu? Porque ela foi atendida e ligaram para casa dela perguntando se ela estava satisfeita. Então, assim, depende muito da experiência que você teve com aquilo ali. Ela falou para mim, falou assim, eu adorei alguém ligar para minha casa. Não, entendeu? Tem uns que não tem. Tem que receber a reclamação, ligar para o cliente e tal. Dá para botar tudo isso num pacote. Você não tem um canal de denúncia? É difícil, Se pudesse a gente trocar figurinha. Não, nós podemos procurar. Entendeu? Porque eles devem ter um modelo parecido, porque o disco de denúncia funciona. Já usei. E funciona mesmo, eles ativaram a prefeitura foi em cima. E qual é o feedback? Eles não ligaram para mim. Eu tive que ligar para lá com o meu chamado, como é que tá? O seu chamado tá assim, foi atendido. O que eu queria comentar, e eu acho que o Reclame Aqui foi muito propício, a gente não tinha feito isso nem na turma 1 nem na turma 2, e a gente está tendo a oportunidade de fazer aqui pela última vez. Eu acho que a vinda do Maurício aqui foi ótima pelo seguinte: o que tem aí de importante para a gente refletir? E aí já entrando mais na metodologia e nos conceitos. O Reclame Aqui é uma plataforma digital colaborativa completa. No 746 não é uma plataforma digital colaborativa. O 746 é um serviço, como muita gente falou, é um serviço de atendimento ao consumidor tradicional. O cidadão, consumidor tradicional. Não é só reclamação, inclusive pedido de serviço. Não, isso é um saque. É isso. É pedido de serviço, dizer que não está satisfeito, que alguma coisa, etc. Então, o que eu acho que é interessante da gente analisar, para a gente aprender, que o objetivo do nosso curso é refletir, quer dizer, é perceber o seguinte: quais são as diferenças básicas dos dois serviços, para a gente poder entender o que é o mundo novo. Isso que é o fundamental. O que é esse mundo novo que a gente está entrando? Por que a gente está fazendo um laboratório de inovação colaborativa digital da Iplan-Rio? E por que a gente não está fazendo um cursinho tecnológico? Essa é a questão básica desse laboratório. Por que a gente não faz um curso de 2 horas, dizendo, olha, agora tem colaboração, as tecnologias são essas, os aplicativos são esses, e vamos fazer. Sai desenvolvendo aí, porque seria uma coisa, é Java, vamos desenvolver em Java, mudou o código.
Por que não é isso? Porque é uma mudança cultural muito grande. Olha, a gente não está inventando isso, não estamos chegando assim falando, aí galera, agora vamos fazer um curso, depois vai fazer um curso de 60 horas, está se dando bem, está ganhando dinheiro, que está fazendo um curso de 60 horas. Por que está fazendo um curso, já estamos de novo aqui, em outra turma, etc. Porque o que a gente está fazendo aqui é uma mudança cultural na humanidade muito profunda. Quando o 746 traz essa novidade dele, que ele começa a mudar a maneira de consumir no Brasil, é porque ele está introduzindo uma tecnologia, e essa tecnologia introduz uma mudança cultural muito forte na sociedade. E isso tem que ser percebido, não é uma percepção assim, mudamos a maneira de fazer tecnologia. Não é. Não é isso. Quando a gente está apresentando essa plataforma digital colaborativa da Reclame Aqui, o que ele está introduzindo? Ele está introduzindo algumas coisas importantes. Primeiro, que é uma discussão fundamental que a gente está fazendo aqui no laboratório. Quando ele abre a base de dados e mostra como está o atendimento de cada um dos fornecedores. Você pode, olha só o 746. Eu recebo as reclamações no banco de dados, mas só quem tem acesso às estatísticas desse banco de dados é um gestor. No momento em que você não abre a possibilidade de fazer a comparação das diversas secretarias, no momento que você não abre a possibilidade de você ver aonde está, qual é a escola que está bem, qual é a escola que está mal, qual é a linha de ônibus que está funcionando, qual é a linha de ônibus que não está funcionando, qual é o hospital que está atendendo bem, qual é o hospital que não está atendendo bem. De maneira geral, em que o filho do diretor do hospital entra lá e diz: papai, o seu hospital é o pior hospital da prefeitura. O pai dele, naquele momento, está dizendo ao filho que está indo trabalhar, só que o compromisso daquele pai, o filho não sabe o que o pai está fazendo, não sabe que escala que está. E o filho pode chegar com o pai: papai, eu vi na internet, o senhor hospital é o pior do Rio de Janeiro. Por que, papai? A cobrança dos vizinhos também, todo mundo. O cara fala: mas o senhor não é o diretor daquele hospital que é o pior do Rio de Janeiro? Então, olha só o reflexo. Quando a gente está falando por que uma prefeitura vai melhorar, é porque hoje a gente tem a escuridão da prestação de serviço. Você não tem a comparação dos serviços que são feitos. Aí o cara vai dizer: mas isso aí não vai mudar nada. Não vai mudar nada, não. Porque o cara hoje se esconde que ele veio trabalhar na prefeitura. Só que o filho dele vai olhar para ele, o vizinho vai olhar, os outros funcionários vão olhar para ele e dizer: poxa, por que o seu hospital é o pior do Rio de Janeiro? Não, porque lá... Não, peraí. Eu queria saber qual é a justificativa. Por que lá funciona, na Pavuna funciona, e em Bangu não está funcionando? Por que não está funcionando? Não é um problema da prefeitura só. Porque também é muito fácil, que a gente coloca muitas vezes, é o seguinte: o problema é do prefeito. Às vezes não é o problema do prefeito. Às vezes é o diretor da escola que não atende bem, às vezes é o diretor do hospital, às vezes é alguém que está lá dentro do hospital que não está deixando funcionar. Quer dizer, então é um conjunto de coisas e você vai começar a separar. Então, uma das coisas fundamentais da gente perceber, no momento que a gente traz essa nova cultura, não é uma nova tecnologia, essa nova cultura, ela traz transparência para a sociedade. E quando você fala uma coisa chamada transparência, você cria um problema para a pessoa que está trabalhando mal. Então, esta é uma primeira diferença da gente observar. Quando todo mundo comparou normalmente um 746 com o Reclame Aqui, tem a transparência, que é a primeira coisa, que é a possibilidade do acesso aos bancos de dados. Que não é só o gestor que poderia avaliar, mas é também o cidadão. E, obviamente, o secretário de Educação pode analisar num amplo aspecto. Ele pode analisar quais são as escolas que estão bem e por que estão bem.
E quais são as escolas que estão mal? Por que estão mal? Qual é o padrão que faz que uma escola esteja bem e qual é o padrão que a escola esteja mal? Por que um diretor está tendo um bom resultado e o outro não está tendo um bom resultado? Às vezes que o cara que não está tendo um bom resultado é que não sabe como fazer. Não é porque ele é má pessoa, é simplesmente ele não pegou as práticas. Porque não há troca de experiência entre os diretores das escolas. Que é uma coisa simples de fazer. Que este tipo de sistema pode integrar. Paralelo a isso, você pode integrar, por exemplo, com uma lista de discussão no Facebook dos diretores da escola, de graça. Que poderiam ficar conversando, poderiam trocar experiência. E não se troca experiência. Porque todo mundo acha que não funciona. Então essa é uma discussão. A outra discussão que o Chalupa colocou, que eu acho que é importante, é a questão do robô. Quando você tem colaboração de massa, você tem que ter robô. É uma das discussões que a gente ainda vai fazer na turma 3, que a gente já fez na 1 e 2, a plataforma digital colaborativa tem três personagens. O robô, o algoritmo, o GPS lá, as informações, que ele já está botando no aplicativo, que o GPS diria para ele, que ele diz, eu quero dizer que aqui está ruim. Aqui não precisa dizer que é aqui, o GPS já identificou que é aqui. Né? O GPS já identificou, isso é robô. E aí você vai ter uma estatística do robô. Você tem a colaboração de massa. E aí vem essa discussão que o pessoal vai fazer, que é a seguinte, obviamente que eu acho que a gente não pode também, a gente tem que ter aí um equilíbrio. A gente não pode, por exemplo, achar que a prefeitura pode administrar todas as entradas. Entrou pelo Twitter, tem que responder. Entrou pelo Facebook, tem que responder. Óbvio que você tem que ter uma base de dados para poder orientar os trabalhos. Agora, a base de dados que você vai ter não precisa ser com uma entrada só. Para isso tem banco de dados e para isso tem profissionais de informática. Para isso a gente precisa de novos profissionais que entendam que uma base de dados hoje não pode funcionar com uma entrada única e não pode deixar de, por exemplo, incorporar o Reclame Aqui, incorporar o QCanto, que a gente já conversou aqui, incorporar o Foursquare, que a gente já conversou aqui. Né? Ou seja, entrou lá, tem que ter algum robozinho fazendo a integração. O que significa? O 746 vai fazer uma parceria com o Reclame Aqui. Tem protocolos que têm que ser trabalhados, tem formas de resolver, que no momento que fechar o pedido aqui, vai com o 746 e vai também para o Reclame Aqui, ao mesmo tempo. Isso é base de dados, isso é informática, isso é código. É código. Não é código isso? Isso é código. É simplesmente fazer código. Só que a cabeça da gente, na hora que a gente desenvolve, é uma cabeça de monobloco. Eu desenvolvo um banco de dados, esse banco de dados é um banco de dados fechado. A gente não pode mais pensar assim. Claro que a gente não vai pegar, agora pintou lá o reclame ali. Tem o reclame aqui e o reclame ali. Então o reclame ali, então também vai integrar. Não, tem que pensar formas, né, de você criar uma API do 746 que possa o cara integrar na Prefeitura do Rio. O cara integrar na Prefeitura. Aqui está aqui a maneira de você integrar. E as pessoas... Quanto mais informação chegar para a Prefeitura, melhor a Prefeitura vai ter informação sobre a pior escola. Vai ter mais informação sobre o pior hospital. Quanto mais entrar de dados, melhor. Só que tem que fazer de um jeito que não vire uma torre de Babel, que aquele dado não se perca. Então eu acho que é fundamental essa experiência do Reclame Aqui para a gente entender o novo mundo que a gente está entrando. E para entender um pouco por que a gente está fazendo esse trabalho nesse laboratório dessa maneira aqui. Porque não adianta a gente agora, nessa nova governança que eu chamo da espécie, a gente achar que agora estamos mudando a só uma programação. Não é mais programação. Está aí o exemplo. Claro. Olha só a quantidade de mudança de cultura que significa o Reclame Aqui. Que funciona. O cara montou uma plataformazinha que atende hoje 5 milhões de atendimentos por ano. Olha só. Chamada colaboração de massa. Agora, daria para ele fazer colaboração de massa, recebendo telefonema? Tem que ter robô, tem que ter colaboração,
tem que ter algoritmo, tem que ter plataforma, tem que ter gestor, tem que brecar o palavrão com o algoritmo, tem que ter um algoritmo para ver que o cara é pilantra, você viu? Tem que ter colaboração para o cara dizer que o cara é pilantra, porque você não vai fechar a pilantragem. Tem que ter um algoritmo para ver que o cara tá, o lojista está usando, tudo isso é algoritmo. Nós tivemos uma aula hoje básica, prática, objetiva para dizer, o mundo está mudando nessa direção. E nós temos a felicidade, e eu agradeço de ter essa oportunidade, e acho que todo mundo que está aqui devia agradecer também, de nós estarmos com o pé no futuro. Porque quando alguém disser, o mundo está mudando, você fala, opa, eu estou no trem. Eu posso não estar na locomotiva ainda, mas eu já estou no trem. O bonde não está saindo agora. Tem muita gente que ainda não sabe nem que tem um trilho novo. Como acho que você vai conversar com a opção de gente aqui da Iplan que vai dizer, isso aí é papo, vai passar, é modismo, eu já vi reengenharia, eu já vi privatização, isso aí vai passar que nem tudo isso. As pessoas estão falando assim. Só que a gente vê que não vai passar. Porque hoje a mudança no Brasil, no atendimento ao consumidor, passa pelo Reclame Aqui. Não é à toa que ele falou do TaxiBit. A mudança do atendimento de táxi passa pelo TaxiBit. Por quê? Estrelinha para o motorista. Né? Então a gente está aí com esses exemplos. Eu acho que essa discussão toda mostra para a gente, na minha opinião, a inviabilidade de uma saída na colaboração de massa que não passe por uma plataforma digital colaborativa. Não é que a gente quer fazer, não é porque é bom fazer, porque só tem esta forma de fazer daqui para frente. São 7 bilhões de pessoas. Aí muita gente fala assim, mas eram 7 bilhões ano passado. Eram 7 bilhões, quase 7 bilhões há 10 anos atrás. Realmente era. Só que não tinha internet. Não tinha mídia social. E não tinha o Reclame Aqui. E não tinha o Facebook. E não tinha o Twitter. E não tinha, né, o YouTube. Em que as pessoas estão aí, criando coisas. Então não adianta jogar para trás, não adianta pegar isso tudo, jogar no lixo e fingir que não vai acontecer. Nós temos que encarar de frente, talvez um pouco que a Raquel colocou. Bom, diante disso, diante da certeza de que esse é o caminho, diante que a gente não tem outra alternativa, o que é que nós, como laboratório, que é o que eu quero conversar, algumas perspectivas que a gente tem aí, né? Tive conversado, por acaso, encontrei o Paulo Caminhamos hoje, eu queria conversar algumas coisas sobre o laboratório, como a gente pode começar a pensar coisas diferentes um pouco em relação ao laboratório, que eu queria conversar. Então é mais ou menos isso que eu queria fazer. A minha vivência hoje, quer dizer, quando eu convidei o Maurício, eu não percebi o quanto seria importante o depoimento dele para o laboratório. Porque ele mostra, na verdade, no fundo, toda aquela discussão que a gente fez de transporte, está aqui um pouco essa discussão, né? Como o fiscal vai trabalhar, como o fiscal vai se antecipar aos problemas, como é um seu novo fiscal na prefeitura. Porque se o cara tem as piores escolas, se o cara tem os piores linhas de ônibus, ele pode atuar de baixo para cima, do pior para o melhor, e ir melhorando o índice de qualidade, sem ficar... Qual é o objetivo, na minha opinião, da prefeitura? A prefeitura tem que trabalhar ao contrário. Ela não tem que receber reclamação de uma coisa que ela não sabe. Ela já vai ter que saber tudo o que está acontecendo e, melhorando a qualidade do atendimento, ela se antecipar aos problemas. E toda vez que vier um problema novo, ela fala, opa, esse problema eu não conheço, me interessa. Né? Que é o que não acontece, às vezes, no 746, que é o que às vezes não acontece na Conlurb, que eu liguei, já contei essa história, que você não sente o cara da Conlurb, às vezes, você não sente o servidor da prefeitura aberto para essa colaboração. Conlurb é referência, né? Por incrível que pareça. Não, eu sei, mas às vezes você não sente o cara dizendo o seguinte, que bom que esse cara está reclamando. A sensação que você tem é, puta, que saco, eu estou aqui lendo no jornal. Infraestrutura, tudo isso, a infraestrutura de pessoal de treinamento. Chico, fala pra gente tomar um café. Eu fiquei com a impressão de que uma coisa, um problema muito sério no 746, alguém falar. Isso é um robô de manivela que vai dar sempre problema. Tem a parte de falar e tem a parte do robô. Se o robô resolve, olha só. Se o robô, na plataforma é colaborador, robô e apicultor. Não tem atendente. Olha só. Não precisa.
esse atendente vai ser um problema. Sim. Em primeiro lugar, porque ele não vai ser PhD. Exatamente. E o que ele pegar, ele vai Mas eu passar mal para discordo, adiante. eu discordo. Eu queria falar um Vê negócio. só, a prefeitura fala muito, ela tem que escutar mais. Ela tem que escutar os cidadãos. Automaticamente, Não, de uma maneira. não, escutar sim, entender o problema do outro, a necessidade do outro, a dor do cidadão. Prefeitura é uma cultura de político. Falar, convencer, enganar. Você tem que escutar, cada um tem que ter o ouvido. Aquela reclamação da Jaque. Aquela reclamação da Jaque não era para ter uma resposta. Aquilo a pessoa tinha que ter sensibilidade, fazer alguma coisa. Olha só, galera, vamos fazer o intervalo e a gente continua, tá bom? Assim?